Obrigado. Olha só, está começando. Obrigado. Obrigado. Está começando mais um programa do Jô, 10 para eles. No programa de hoje eu vou conversar com a Cláudia Raia. Converso também com o chefe da equipe que descobriu uma cidade marroquina transplantada para o Brasil por ordem do rei de Portugal. É o arqueólogo Marcos Albuquerque. E estão aqui também duas vítimas de distrofia muscular que vêm falar sobre um método de cura. Beatriz Nascimento e Maria Fernanda Fávila. Ele encontrou as ruínas de uma cidade que foi transferida do Marrocos para o Amapá há mais de 200 anos. Você vê que maluquice é uma coisa que não tem data, né? Eu vou conversar com o arqueólogo Marcos Albuquerque. O arqueólogo tem que ter um aperto de mão forte desse assim, você lida muito com alicate, essas coisas. Nossa Senhora! Se você encontrar um esqueleto antigo e for pegar desse jeito, quebrou. Cadê? Quebrou. Olha só, Marcos, como é que é essa maluquice de transportarem uma cidade inteira? Quem foi que fez isso? Veja bem, Jô, há um problema muito interessante, que havia, digamos, uma cidade portuguesa no Marrocos desde 1514, de 1514 até 1769. Acontece que havia uma quantidade muito grande de lutas, quer dizer, os mouros sempre estavam perseguindo os portugueses, etc. Chegou um determinado momento que, digamos, não havia mais condições de se manter essa cidade lá, porque estava saindo extremamente onerosa para o reino português, e eles, que tinham uma missão precípua de, digamos, de comércio, eles não estavam conseguindo nem realizar o comércio, nem tampouco difundir o cristianismo. Foi exatamente o momento que o Brasil, nesse período, estava saindo, digamos, da fase... Saindo não, mas estava simultaneamente na fase agrária, na fase agrícola e na fase mineradora também. Foi exatamente nesse 1700. século XVIII, exatamente, que começaram as minerações no Brasil, etc. Então, no ano de 1769, precisamente, o sultão Sidi Mohammed Ben Abdallah, ele fez um cerco violento na cidade de Mazagão, que era uma cidade muito bem estruturada, quer dizer, era uma cidade que tinha fortalezas fantásticas. Afinal de contas, eram mais de 200 anos que eles já estavam, digamos, no Marrocos, né? Uma cidade da beira-mar, etc. E nessa oportunidade, o rei resolveu investir no Brasil, resolveu investir na Amazônia. E resolve, a partir de um grande cerco que aconteceu em 1769... Quem era rei em Portugal? Dom José. Dom José. Dom José. E o braço direito dele, Marquês de Pombal. Né? E o irmão dele era um ministro extremamente poderoso também, né? o Mendonça Furtado. De sorte que, estrategicamente, ele considerou mais importante transferir essa cidade do Marrocos para a Amazônia. Por que Amazônia? Porque havia uma preocupação, digamos, de cercar toda a Amazônia. O período pombalino é exatamente um período onde houve uma preocupação intensa. Basta dizer que no início da metade do século XVIII, por exemplo, se construiu em menos de 4 anos 60 povoações, 60 cidades na Amazônia. Quer dizer, nós temos que nos reportar
digamos, a esse período para entender, digamos, a complexidade, a grandiosidade dessa obra de Pombal. Sim. Né? Quer dizer, devemos hoje, em grande parte, digamos, a integridade do território nacional a esse período pombalino. O Marquês de Pombal também tinha se caracterizava por coisas assim, práticas e grandiloquentes, né? O negócio da conversão dos judeus em massa ao catolicismo, né? Em plena praça pública. Exatamente. Como é que conta isso assim? Exatamente. Não apenas isso, mas como, por exemplo, uma quantidade enorme Bom, esse é um período extremamente complicado, quer dizer, a religião e o Estado estavam muito interligado, não é? Então, havia, logicamente, que uma força muito grande da igreja dentro do contexto de Estado. No caso, por exemplo, de cidades indígenas, que houve também uma conversão forçada, nessas conversões se transformou também essas povoações em cidades. Porque quanto mais cidades tivessem, era exatamente, digamos, o garantir a posse. Tanto que eu acho que o projeto Civan, por exemplo, seria uma grande homenagem se chamasse um projeto Pombal. Porque foi exatamente esse grande projeto, foi um projeto de Estado. Então, existiam lá 340 famílias que foram transportadas da beira-mar do Marrocos diretamente para Mazagão, para o estado do Amapá, às margens do rio Mutuacá. O Amapá é um estado muito curioso com relação a isso, porque nós temos, primeiramente, é um estado que tem mais de 90% de sua área preservada. Tem uma série de representações, antes de terminarmos esse trabalho, estávamos fazendo a Fortaleza de São José de Macapá. Depois da Fortaleza de São José de Macapá, partimos para a localização de Mazagão Velho, porque existe Mazagão, o que nós encontramos, quer dizer, esse é o Mazagão verdadeiramente velho. Existe um outro que é chamado Mazagão Velho, que fica nas proximidades, a alguns quilômetros. Foi exatamente de algum... Os dois se chamam Mazagão Velho? Não. O Mazagão Velho que nós descobrimos não se chamava mais Mazagão, quer dizer, ele tinha se perdido na memória. Digamos, algumas pessoas que restaram de uma epidemia, essas pessoas fundaram o Mazagão Velho, o que hoje chama-se Mazagão Velho. Mas que seria o Mazagão novo? Intermediário. E no início do século XX, inicia-se então outro Mazagão, que chama-se hoje Mazagão Novo. Agora, mas quando você fala que a cidade foi transferida, fala-se da população da cidade ou também de construções da cidade, como antigamente os milionários novos ricos americanos compravam castelos na Escócia, numeravam as pedras e remontavam o castelo nos Estados Unidos. Não, no caso desse não, porque quando houve esse grande cerco, a cidade foi efetivamente abandonada, a cidade de Mazagão, no Marrocos, foi efetivamente abandonada, e essa população passa, então, para o estado do Amapá, que na época era selva. E quantos habitantes tinham? Bom, vieram para cá mil e alguma coisa pessoas, entre fidalgos, entre escravos... Isso de uma vez só? De uma vez só. Eles foram transportados inicialmente de Marrocos, na África. Eles foram transportados para Lisboa. Em Lisboa, os fidalgos ficaram, digamos, em algumas casas mais ricas de Portugal, enquanto que, digamos, a classe menos abastada, eles se estabeleceram perto ali daquele baixio dos Jerônimos, mais ou menos por ali. Agora, você participa, você como arqueólogo, é arqueólogo de campo também, ou não? Sobretudo. Sobretudo. Quer dizer, você participa das escavações ali em volta. Claro. O que vocês encontraram? Eu sei que tem aqui com o Alex. O que é, Alex, que tem aqui? Tem uma pedra. Vamos falar disso aqui então. Aqui é uma cruz de Malta, né? Nós até o momento... Posso pegar? Pode, claro. Uma cruz de Malta, quer dizer, isso denota a presença de fidalgos junto ao grupo. Ela não foi ainda tratada, né? Ela está do jeito que saiu do campo, certo. Não foi ainda tratada. Ela estava no peito de um dos sepultamentos. Localizamos até o momento 29 sepultamentos. E isso com esqueleto e tudo? Com o esqueleto e tudo. E com fardas? Com o resto de farda, por exemplo. Isso aqui é um botão de uma farda. Isso é um botão, né? Com a granada flamejante, né? Isso é do século XVIII. Quando nós retornarmos agora, depois
das chuvas, então nós deveremos fazer o DNA, fazer conteúdo abdominal para ver o tipo de causa-mortes, etc. Porque você falou em epidemia aí? Houve uma grande epidemia. O pessoal acostumado, digamos, com uma vida à beira-mar, não estava suficientemente preparado do ponto de vista físico para enfrentar a Amazônia. No momento, nós tínhamos cólera, nós tínhamos febre amarela, tínhamos malária, de sorte que uma parte significativa dessa população pereceu. E um dos objetivos desse nosso trabalho, na próxima campanha, que deverá ter início agora em junho, tão logo as chuvas cessem, porque as chuvas daquela região impedem qualquer trabalho dessa natureza. Então, nós devemos fazer um recolhimento do conteúdo abdominal, DNA, para ver questão de raça, e atendendo ainda a uma outra pergunta que eu não cheguei a responder, eles construíram realmente uma igreja e construíram a cidade. Um arquiteto chamado Sambucetti, italiano, de Gênova, ele elaborou o plano da cidade. Uma cidade projetada em quadras regulares à beira do rio Mutuacá. Tiveram que fazer um desmatamento para poder fazer a cidade? Um desmatamento que nós tivemos que repetir nesse trabalho agora, porque a floresta praticamente tomou conta. Vamos ver umas fotos. Vamos ver umas fotos aqui, são umas coisas interessantes. Aqui é a área... Isso é a área já limpa do ponto de vista da vegetação e nós temos aí a estrutura da igreja. Os alicerces da igreja, nós estamos, digamos, daqui para lá, seria a entrada da igreja, o altar-mor estaria do lado da mata. Ah, lá no final? Do lado da mata, exatamente. Vamos em frente. Vamos ver as outras fotos. Aqui seria um dos ângulos dos alicerces da igreja. Essa cidade tinha muros também, a exemplo do... Não. Mazagão, na África, sim. Aqui não. Aqui não. Vamos em frente? Aqui está um dos sepultamentos, tem outro sepultamento um pouco mais abaixo, está lá o crânio ali do lado esquerdo, o centro do lado esquerdo. Cada plaqueta daquela corresponde a um sepultamento. Vamos lá. E dado a essa proximidade, deverá ter sido feito um sepultamento em cova coletiva. Daí se falar da epidemia, da epidemia, e há relatos históricos que falam na epidemia. Vamos lá. Aí seria o altar-mor, o trecho do altar-mor. Restava apenas aquela parede que está ao fundo. Até então não se conhecia a cidade. Mas vocês tinham informação da localização da cidade, né? Não, aproximada. Muito aproximada pela iconografia. Vamos em frente. O resto do piso da igreja. Isso atualmente... Isso tudo estava embaixo... Completamente soterrado. Né? Vamos mais. Completamente soterrado. Isso é a planta do Sambucetti, não é? Há apenas uma pequena... A planta vocês já tinham... A planta foi conseguido por uma pesquisadora, Renata Malché, foi conseguido na Casa da Ínsua. Aonde? Em Portugal, em Portugal, no Arquivo Ultramarino também. Então, agora, como é que se sentia, fazendo um pouco agora de arqueologia psicológica, se é possível dizer isso, ou arqueologia humana e psicológica, como é que se sentia uma família que de repente está lá no Marrocos, atravessar o oceano e ser implantada aqui no meio da floresta? Tem relatos disso? Tem. O grande problema é que lá ela era uma família guerreira, morando à beira-mar. Quando ela é transplantada para cá, já que isso era um projeto de Estado, muitos deles queriam ficar em Lisboa, mas o rei não permitiu que eles ficassem em Lisboa. Eles vieram quase como, digamos, se faria como degradado, quase. Embora fidalgos incluía o grupo, né? Claro. Então, eles são forçados de vir para cá exatamente para fazer um cerco que vai desde o Forte Príncipe da Beira, no extremo oeste do Brasil, que nós trabalhamos lá também, limite com a Bolívia, até a cidade de Macapá, onde tem um forte fantástico. E a ideia do Dom José, juntamente com o Marquês de Pombal, era exatamente estabelecer um nível de conexão onde houvesse uma ajuda recíproca entre todas essas populações, né? Então, no momento que eles lá, para Mazagão africano, foram com o objetivo, digamos, de comércio e de guerrear contra os mouros e de levar o cristianismo. Quando eles chegam na Amazônia
seria exatamente um ambiente completamente inóspito para eles. Quer dizer, muitos tentaram desertar, etc., mas havia um controle muito rígido no período era uma coisa, Pobalindo. A força. A força. Não, ao contrário, ao contrário dos Quakers e dos puritanos que foram para os Estados Unidos, aqui foi a força. A força, completamente. Marcos, você conhece bem aquela região toda ali da Amazonas, né? É difícil alguém dizer que conhece bem a Amazônia. Bom, tudo bem. Eu tenho uma experiência razoável. Qual é o percentual do Amazonas que fica o ano inteiro embaixo d'água? Quer dizer, onde as árvores têm água até a metade do Em vários estados da Amazônia, nós temos as florestas de igapó, não é? Onde os igarapés ou os rios, eles invadem completamente. Então fica praticamente meio ano coberto de água, completamente coberto de água. Mas 80% da floresta é uma floresta... Nas terras baixas seriam florestas de igapó, que seriam florestas inundáveis. E depois tem a floresta das terras altas, onde quando há, digamos, a criação de gado, por exemplo, quando vem o período das cheias, ele leva o gado para a parte alta. Não, porque o que me intriga muito é o seguinte, que fala-se muito das queimadas, né, no Amazonas. Mas, como a natureza é mais sábia do que a ação violenta do homem, mesmo que queiram, não dá para se acabar com a floresta amazônica, não é verdade? A floresta amazônica tem uma dimensão gigantesca. Não, inclusive pelo lado até possível, porque a maior parte fica sempre coberta pelas águas, né? Uma parte significativa dela fica coberta pelas águas. Mas, como eu disse no início, quer dizer, o estado do Amapá tem mais de 90% de floresta preservada. Com uma quantidade de riqueza arqueológica no seu interior gigantesca. Você participou da escavação que descobriu a sinagoga mais antiga? A primeira sinagoga das Américas, sinagoga Carral Zu Israel. De que ano é? Essa é de 1637. Eu quero mostrar duas fotos dela, sem querer te interromper, já interrompendo, vamos lá. Essa fachada da sinagoga era um armazém de construção até a realização do nosso trabalho. E isso fica onde? Recife é antigo. Isso fica em Recife. Aqui está exatamente um trecho da escavação, onde do lado esquerdo nós achamos a estrutura do mikve, que é exatamente aquela estrutura onde as mulheres têm que tomar um banho 3 dias depois da menstruação e o homem uma vez ao ano. E a parte mais importante, digamos, da sinagoga é exatamente a estrutura do mikve ou mikvah. Como é que vocês tiveram informação, ou como é que você teve informação dessa sinagoga? Havia, digamos, uma aproximação histórica e iconográfica de que deveria ter havido naquele local uma sinagoga, tanto que havia uma placa indicando, neste local deve ter havido uma sinagoga. Entretanto, não se placa? Deve ter havido uma sinagoga, porque, digamos, foi feita uma aproximação por, digamos, alguns monumentos conhecidos, foi feita uma triangulação e se chegou a ter ideia que seria mais ou menos ali. Foi um trabalho muito preciso de um arquiteto, José Luiz da Mota Menezes. Ele fez um trabalho muito bom. O Alex, traz os livros aqui, por favor. São Marcos. Obrigado. E são 2 trabalhos nossos que eu trouxe para você. Obrigado. Está aqui, olha, Arraial Novo, do Bom Jesus. Esse é o primeiro local onde se fala o nome pátria no Brasil, durante a Guerra Holandesa. Ah, é? É. Olha só. E aqui é um conjunto de fortificações no estado de Pernambuco, que eu tenho ideia de estender isso a todo o país. Você é pernambucano, né? Sou. Bom, como bom pernambucano, eu vou jogar uma pergunta aqui para terminar o nosso papo, que tem pouco a ver com arqueologia, mas tem também, né? Pelo que foi deixado. Você acha que se o Brasil tivesse tido uma colonização holandesa, a partir de Maurício Nassau, seria melhor ou pior para o país? João, veja bem, o período de ocupação holandesa poderia ser dividido num período inicial de grandes atrocidades, depois o período de Nassau, que foi um período, digamos, muito efervescente do ponto de vista cultural, e em seguida exatamente o período da restauração, muitas lutas novamente, atrocidades, etc. O si em história é muito difícil, porque se colocar um si é muito difícil. Agora eu lhe pergunto, qual a colônia holandesa que deu certo? Exatamente. Eu lhe pergunto também... A ilha de Java.
Lhe pergunto, por exemplo, será que nós não teríamos um problema racial terrível? Temos algum problema racial, mas nada em relação à África do Sul, por exemplo, nada em relação aos Estados Unidos, não é? Será que, digamos, se os holandeses tivessem ficado aqui, é uma conjectura que eu não gosto de fazer, não é? Mas, quer dizer, não gosto de fazer o si em história, mas eu acho que talvez tivéssemos outros tipos de problemas muito sérios, eu acho. Eu também, eu concordo com você. Eu faço a pergunta porque eu também acho... A colonização portuguesa, ela tem uma série de falhas, mas você imagina o que seja, por exemplo, um país do tamanho de Portugal, quer dizer, um país do tamanho de um estado pequeno brasileiro, simultaneamente ter colônias na África, na Índia, no Japão, no Brasil, ocupar praticamente o Brasil inteiro. Temos uma unidade de língua, uma unidade aproximada de religião. Quer dizer, eu acho que tem aspectos muito positivos. E somos o que somos devido a isso. Graças a Deus. Não é? Aliás, estou lendo um livro sobre a fundação do Estado americano, chama Inventando uma Nação, Inventing a Nation, do Gore Vidal, e que a gente vê as semelhanças, inclusive, de como surgiu e como a corrupção sempre foi uma parte intrínseca lá do desenvolvimento, também lá. Só que há uma defasagem de muitas décadas entre o nosso crescimento e o deles. Mas a base, mesmo lá com uma colonização inglesa e aqui com uma colonização portuguesa, acaba sendo a mesma. Eu lamento só, Jô, que no Brasil se leia muito pouco história e se tenha conhecimento com arqueologia. Eu não tenho a menor dúvida que uma sociedade que não conhece o seu passado não tem perspectiva de futuro. Perfeito. Né? Funciona mais ou menos como, digamos, uma psicanálise para a sociedade. Lamentavelmente não temos essa prática de conhecer. É verdade. Eu conversei aqui com Marcos Albuquerque, que encontrou ruínas da cidade que foi transferida do Marrocos para o Amapá há mais de 200 anos, professor de arqueologia e arqueólogo de campo. Obrigado pela sua presença, daqui a pouco a gente volta.